Pessoal, mais um vídeo aqui no canal do Dinâmico. Dessa vez vamos falar sobre o Carille, né? A entrevista coletiva dele, a nossa reação sobre a entrevista coletiva do técnico Fábio Carille. A gente sofreu esse ban, esse strike aí, que a gente está sem poder fazer live. Então, sempre que você vir vídeos, deixe o like, comenta, sempre comente, sempre deixe um comentário sobre o que você viu. Quanto mais comentários e mais curtidas, menos a gente pede o engajamento, né? Infelizmente, a gente sofreu essa situação, vamos resolver, não sabemos quando, mas iremos resolver sim. E, enfim, de qualquer forma, a gente vai estar ao vivo aí na partida contra o Flamengo, lá na Arena Parque Santiago, seja com o canal com esse ou com reserva, para 100 pessoas ou para 5 mil que a gente sempre bota, né? Mas para a glória de Deus, nós estaremos sim ao vivo, beleza? Mas vamos lá, Galindo, reagir ao Fábio Carille em entrevista coletiva. Eu, à noite, emitirei minha opinião sobre esse jogo, né? À noite, deixa para a noite. Bora ouvir o treinador do Vitória, a gente vai comentando sobre. Coletiva com o técnico Fábio Carille após o jogo contra a equipe do Juventude. Boa noite, Carille. Esse resultado é um empate com gosto de derrota. A gente sabe que o Vitória vinha bem defasado e tal, mas fez uma boa partida, 2-0, depois no finalzinho tomar 2 gols, coisas que vêm acontecendo e com certeza você deve estar com sua cabeça aí a mil e dizer, meu Deus do céu, não é possível, como é que isso aconteceu? Boa noite. Dos 4 jogos que eu fiz em casa, os 4 jogos aconteceram isso. A gente tem que ser bem verdadeiro e realista. Contra o Bragantino, a bola não entrou, não sei por Deus, que o Bragantino não fez gol em nós na parte final. Requer uma malandragem maior de todos nós, requer uma parte física melhor. Sei dos desfalques, sei das improvisações, mas a gente fez o resultado. Então, nós todos aqui, técnico, comissão e jogadores, tem que estar muito triste e bravo, mas temos que olhar para frente. É um campeonato que vai ser decidido em detalhes. Para nós tem 18 rodadas, muita coisa para acontecer. Já provamos que somos capazes, já provamos. Precisa manter isso por 90, 95, 100 minutos para que a gente construa as vitórias. Gabriel Galindo. Boa noite, né? Bom dia para quem estiver assistindo esse vídeo. Não falei nada ainda nesse vídeo. Rapaz, foi mal. Mas se preocupe não. Dizer que o Carille, ele tá certo. Ele tá certo. Mas que bom que ele enxergou que isso acontece em todos os jogos, o que todo mundo viu, né? Ele sabe disso. Não tem nenhum cara fora da realidade sobre o comando técnico do Vitória nesse momento. Dito isso, o que ele fez para mudar isso? Vai esperar quantos jogos para ter alguma atitude, alguma ação que a gente vê um resultado nisso? Porque não foram só nos jogos em casa que isso aconteceu, não, que ele falou. Aconteceu nos jogos fora também. Ou a gente esqueceu do Beira-Rio? Eu lembro de mais episódios que isso aconteceu. E quais foram as atitudes que ele tomou para que isso parasse de acontecer? Hoje, na minha opinião, podia ter tido algumas. É fácil falar depois que acabou. Mas ele é o treinador, ele é o responsável por isso. E hoje é na conta dele. Boa noite, Carpini. Gustavo Nascimento do Não sou o Carpini. O Carille, mil perdões. Hoje foi mais um jogo seu e mais um jogo do ano no Vitória, que o Vitória é o único time do Brasileirão que ainda não utilizou jogadores da base. E mais um jogo sem utilizar jogadores da base, sendo que o Vitória estava com carências, tanto nas laterais quanto no meio-campo. Então eu queria saber se não utilizar jogadores da base é uma questão técnica ou os garotos da base ainda não estão prontos para jogar, assim como o técnico anterior já tinha falado em outra coletiva. Eu sou outro técnico, eu não sou o Carpini, né? Eu estou há 1 mês no clube. E os primeiros 15 dias foram de 5 jogos. A minha ideia, a partir de agora, é acompanhar os treinos do Sub-20, os jogos do Sub-20 e os treinos do Sub-17. Acredito que tenha moleques com potencial ali, mas eu preciso conhecer melhor para colocar dentro de campo. Aqui, Carille. Daqui a pouco a gente vai para a próxima, porque o erro não é do Carille, gente, de ele não usar a base, não. O erro é de Fábio Mota, Manuel Tanajura Neto. O erro é do Vitória atual, da gestão atual do Vitória, de não usar jogadores desde lá no princípio. De dar carta branca ao antigo treinador, que não botava jogadores da base. E ficava preterindo os caras para botar um cara de porcaria que a gente está vendo aí até hoje, por exemplo. Entendeu? Então, a culpa é de Fábio Mota, a culpa é de Manequinha,
Entendeu? A culpa é de toda a cúpula do Vitória atual que traz ao clube, que perde o clube a sua essência, que é formar, que é entregar ao Brasil e ao mundo aí um bocado de jogador. O Vitória hoje é um clube que não forma mais jogador porque não tem uma diretriz para isso, ponto. E a gente está até com matérias aí com relação à base para entender mais e melhor. E eu espero que o Vitória consiga se retomar, mas ainda que não tenha acontecido, ainda por não ter acontecido ainda, precisa ser feita a crítica. Hoje a gestão do Vitória é antibase. É uma gestão que é feita antibase. Porque a gente tem que esperar 3, 4 anos para ter os 40%, 50%. Por que antibase, Gabriel Galindo? Porque o tempo todo é para apagar incêndio. Porque o tempo todo não pode jogar jogador da base porque o jogo é difícil. Porque o tempo todo começa o Baiano, Copa do Nordeste, e não bota os caras para jogar. Então fica aqui a minha crítica sobre... Eu não vou falar muito hoje, Gabriel, para não falar nenhuma besteira. Mas eu quero dar meus pitacos também aqui nessa coletiva aqui. Com certeza. E eu concordo com você, Anderson. O Carille, para mim, ele errou. Ele tinha que ter colocado o menino da base, mas eu entendo ele. Qual é a referência que ele tem no menino da base? Ele não assistiu. E aí ele vai perguntar para quem o que é que o menino fez. O menino não jogou. Não jogou em nenhum momento. Andrei não jogou no profissional. Paulo Roberto não jogou no profissional. Edenilson jogou de zagueiro no profissional. Não jogou de volante, que é a posição dele. Ele vai perguntar, ele vai ouvir o quê? Então, tipo, para mim ele errou, porque faltou para mim a coragem de ter feito isso. Mas eu entendo, Anderson. E fica aqui, concordo 100% com você. Diretoria que preferiu emprestar José Breno, que preferiu, que perdeu FAO, que emprestou vários outros atletas da base, e aí preferiu trazer Thiaguinho, preferiu trazer Bruno Xavier, preferiu trazer Fábio, Luiz Miguel foi emprestado, lembrei agora, enfim. Então, vacilo total que a gente está pagando o preço hoje. Estamos colhendo hoje. O Kaiser saiu na entrevista ali bem indignado, falando em infantilidade. Eu acho que casa exatamente com o que você fala, no sentido de ser mais malandro na partida. Eu queria saber de você se, além dessa necessidade de ser um pouco mais malandro, depois construir um resultado, se houve um impacto também físico no final ali, porque eu vi alguns jogadores estafados, talvez esteja errado. Não, você está muito certo. Eu já falei isso em outras coletivas. A gente está precisando melhorar a nossa parte física. O nosso DM está lotado também por conta disso. Jogos desgastantes, aonde vai indo para uma final do jogo, o corpo não está preparado para isso e acaba sentindo as lesões. Então a gente tem que também trabalhar para que ganhe isso e ter os jogos. Se eu não me engano, com 9 jogadores no DM, mais 2 suspensos, o Ronald e o Zé Marcos, né? Então, precisamos melhorar tudo. Eu preciso melhorar a organização, eles precisam melhorar a parte técnica, a parte física também, para que a gente suporte melhor os jogos. Saímos 2-0 no Palmeiras, 2-0 hoje, 2-1 ficamos ali com o Sport, e voltando a falar contra o Bragantino ali, a bola passou pela nossa área o tempo todo e não sei como que a bola não entrou. A gente fica muito chateado, mas a gente tem que levantar a cabeça e olhar para frente. Carille, boa noite. Hoje você promoveu a entrada de Neres na zaga e não utilizou o Edu. Neres fez uma falta, foi expulso, causou indignação por parte do torcedor. Aí o torcedor também quer saber o porquê da escolha do Neres e não do Edu, já que o Edu vinha jogando, vinha com mais minutagem e tudo mais. Queria também que você projetasse o jogo contra o Flamengo, né? Que vai ser um jogo dificílimo, e o que o torcedor deve fazer para poder acreditar que o Vitória vai sair dessa sequência de resultados ruins. Começando pelo Flamengo, eu não tenho nada para falar ainda. O Neres é um jogador que eu já acompanho há muito tempo, que é experiente, que limpa a área e fez isso muito bem durante o tempo que ficou em campo. Tá com falta de ritmo, mas vai pegar ritmo jogando, não tem outra forma. Vem treinando muito bem e fez um jogo seguro, que é o que a gente espera dele. Teve esse lance da expulsão que eu não vi ainda, se foi tanto assim. Fiquei com a impressão do campo ali que ele busca a bola, mas enfim, já foi.
Né? Então, por isso, o cara que vem treinando bem, que é experiente e que, enquanto esteve em campo, fez o que a gente esperava. Mas eu acho que você errou, viu, Carille? Eu acho que você errou, é a minha opinião. E o Neres, irresponsável, não é a primeira vez que ele, o jogador Neres, prejudica o Vitória por causa de expulsão, já é a segunda vez, e de novo com a questão de empate, de novo por 2-2. O jogador Neres é irresponsável. Poxa, tá com um jogador a mais, é claro que os caras vão fazer de tudo para que ocorra uma expulsão, pô. Evita lance mais descabido como aquele, pelo amor de Deus, pô. Parece um jogador juvenil, o Galindo. E não, como você falou, o agravante é não ser a primeira vez. É isso que não dá pra passar pano. O cara, ele passou pano pra Neres agora. E principalmente, pelo que eu entendi, ele tá contando com o Neres a seguir com o Neres. O Neres voltar aí contra o Galo. Isso que é um absurdo. Porque ele colheu informações muitas vezes para montar o time. A gente já citou isso em coletiva. Ele colheu informações. Ele botou o Ronald de meia porque ele teve a informação de que contra o Fortaleza, a Ronald foi bem de meia. E era Carpini na época. E ele não tem informação que Neres entregou a paçoca 1, 2, 3 vezes aqui, pô. E mesmo assim não justificou nada. Ele não explicou porque ele preferiu o Neres no Edu. Não falou. Fugiu. Ele tava sendo tão sincero na coletiva? Foi sincero com a questão do Bragantino e fugiu da principal pergunta. Principal pergunta. Errou, professor. Errou. Carille, assim como o Neres, você ainda insistiu mais uma vez com o Lucas Braga em uma posição diferente, botou o Lucas Braga de lateral direito. E aí a pergunta é, assim você explicou que por que não utilizou o Edu, por que não utilizar o Paulo? 2 vezes já relacionado, foi para o jogo lá contra o São Paulo, veio para o jogo contra o Juventude. Por que não acreditar no garoto? Ele está treinando tão mal assim? Ou você acha que ele ainda não suporta um jogo como esse de Campeonato Brasileiro? Não, tem uns detalhes que eu quero melhorar nele e precisa melhorar para a posição e a gente vai trabalhar para melhorar, mas eu vejo muito potencial para o Paulo. Quem sabe daqui a algumas rodadas, se tiver oportunidade, ele joga. Carille, boa noite. Evelyn Santos, Mosaico Esportivo. O Vitória fez uma partida interessante, apesar dos 2 tempos distintos. Eu queria que você falasse na sua leitura o que foi que não deu certo nesse segundo tempo, por que o time recuou tanto e teve esse resultado? Entre todas essas questões, perde um pouquinho de confiança durante o jogo, começa a desfazer da bola desde a gente rodar a bola e fazer o adversário correr. Entra a parte física também que, ao mesmo tempo, muitos jogadores sentem, né? Tive que fazer uma substituição ali por conta da expulsão do Neres. Então, são vários fatores que faz que aconteça isso aí, principalmente faltando 20, 25 minutos, que os 4 jogos meus aqui, a gente sofreu muito, faltando 20, 25 minutos, e todos eles estando com o resultado a favor, né? Então, uma malandragem maior, prender a bola na frente, segurar, ter calma, rodar, ter uma leitura melhor dentro da área. Tomamos mais um gol de bola parada e a gente vem treinando muito, né? Sabendo desses problemas, a gente vem treinando muito. Tinha um batendo, um no rebote, então a gente tinha dentro da área aí 9-7, né? Não pode sobrar ninguém, ter uma leitura, uma comunicação entre eles melhor ali, para que não fique jogador sobrando dentro da área, né? E assim a gente toma o primeiro gol. Então são vários fatores, né? A organização, a malandragem do atleta, a parte física, são vários fatores que faz com que a gente não concretize as vitórias aí, vitórias que estão sendo construídas. Entrevista encerrada com o técnico Fábio Carille. Beleza, entrevista encerrada, Gabriel Galindo. Particularmente, cabeça quente, né? Muitos empates, para ele deve estar sendo difícil também, muito menos que para nós, torcedores, mas também para ele. Mas gostei muito da entrevista dele, não. Sincero, porém orgulhoso, na minha opinião. Em nenhum momento assumiu erro nenhum. De falar assim, eu escalei errado. Não, nenhum treinador fala isso, né, Anderson? Mas como até o Carpini, mesmo sendo soberbo, às vezes fala, começa por mim, porque a gente achava insuficiente, né? Era soberbo ele falar dessa forma. Mas nem isso o cara ele fez. Em nenhum momento ele falou assim, não. Tá por conta do treinador, eu que escalo o time e tudo mais. Vou rever, jogadores também tem que melhorar. Tudo mais. Em nenhum momento ele se citou, ele não falou do eu. Ele não falou do Carille. Ele falou das coisas que ele enxerga que precisa melhorar, das escolhas que ele fez. Primeiro, ele fugiu da questão de ele ter preterido Edu,
foi super seco aí na resposta sobre o Paulo Roberto, que, de novo, não falou se é porque ele não está treinando bem, disse que tem umas coisas a melhorar. Mas, pô, se Paulo Roberto tem coisa a melhorar, e Lucas Braga de lateral, pô. Que hoje, repito, para um jogador improvisado foi bem. Mas não é lateral, pô. Não sabe defender. Foi bem ofensivamente, na minha opinião, mas não sabe, ficou no final quando o Fábio, que atrapalhou ele. Fábio atrapalhou ele. Ele ficou perdido também. Então, para mim, ele fugiu das principais perguntas e principalmente não falou do eu. Só. Então, não gostei da coletiva do Carille, tá? Não gostei. É mais um banho de água fria pro torcedor, porque é a fonte do clube. É o que vem do clube. Se jogador nenhum vai falar, só tem entrevista do Kaiser lá, né? É a fonte do clube. E a fonte do clube, o que diz pro torcedor? É isso aí. Para mim, é orgulhoso. Uma coletiva de orgulhoso do Carille hoje. Eu vou comentar às 19 horas sobre muitas coisas. Dentre elas, o fato de o Vitória tornar-se um clube covarde. Não pode, após os jogos que o Vitória não vence, não conceder entrevista aos atletas. Isso é uma postura de quem tem medo, de quem é covarde, de quem transparece ao seu público que não está nem aí. Te convidei, lhe chamei, fiz apelos, fiz isso, fiz aquilo, mas como não aconteceu as coisas, ninguém vai falar não. Só o Carille fala. E não fala o que tem que ser dito, como o Galindo disse. Vocês têm que aprender a respeitar o torcedor do Vitória. Eu não vou me alongar. E o desrespeito é muito grande, Anderson, porque o Kaiser ele teve que conceder entrevista porque ele é obrigado. Alguém tem que falar para a detentora dos direitos econômicos do campeonato. O Kaiser falou. Fora isso, não fala para mais ninguém. Isso é um desrespeito com o torcedor, com a imprensa. E, como eu falei, a fonte que é do clube, o Carille, também chega e a impressão que dá é essa. E outra, viu, Anderson? O apelo tem que ser citado, viu? O apelo dos ingressos ele aconteceu, foi um acerto da diretoria, mas a gente teve que chorar muito, irmão. A gente teve que chorar muito para eles vencerem esse orgulho aí. Foi campanha de páginas, de canal, de torcida, pedindo para o clube abaixar o ingresso, porque o torcedor queria apoiar o clube. A diretoria parece que torceu o braço, mesmo assim. Sócios tem que trazer sócios, não sei o quê. Não foi uma coisa toda aberta, não, viu? É muito orgulho, é muita soberba, muita soberba. Fez campanha, mas fez campanha depois de... Fez promoção depois de muito pedimos. Muito, viu? Não tô falando de você não, tá? Não me venham que tá do outro lado com o negócio de, mas fez campanha. Não fez não. Fez campanha depois de muito choro, muita coisa. Gente, você que não sabe, nosso canal tá proibido de fazer lives até nós resolvermos as questões na transmissão do jogo, do jogo, né? Eu não vou adjetivar, não pode adjetivar, né? Durante o jogo a gente tomou strike, né, que chama, só o nosso canal, talvez por mostrar a imagem do aquecimento, etc e tal, coisa que a gente sempre fez e coisa que todo mundo faz, mas só o nosso canal caiu. O que é que eu posso fazer? Nada, né? Apenas orar por aqueles que contra nós torcem contra nós, né? E que está vendo o crescimento, está vendo aí a interatividade com membros, etc e tal, e de repente, enfim, não vou me prolongar sobre isso, não. Mas concluo o vídeo dizendo, em razão disso, a gente tem alguns problemas, porque podemos ser lesionados, somos lesionados financeiramente, porque não temos a receita dos vídeos de lives, que é de onde vem, né? De repente, numa transmissão, a gente ganha entre 100, 200 e 300 reais ali e tal. E aí termina que, sem poder fazer live, a gente está com esse problema até a última ordem, né? Se porventura eu criar um canal, por exemplo, que eu já tive a ideia de criar um canal reserva para, se não der tempo de transmitir o jogo do Flamengo, transmitir pelo canal reserva, não vai ser um canal remunerado, né? Como é que fala, Gabriel Galindo? Não é remunerado, não. Monetizado, obrigado, Galindo. Monetizado porque precisa de tempo, de horas, etc e tal. Eu vou criar tive lá logo a ideia, vou criar um canal reserva, já vou deixar ali já de stand-by, caso a gente não consiga resolver até o jogo do Flamengo, ou para de repente fazer também a Nação Rubro-Negra, mano. Paciência. E aí a gente posta como vídeo, né, irmão? A gente posta como vídeo. Cumprir a missão. De repente a gente posta como vídeo lá no Instagram, sei lá, a gente... Não sei, eu vou ver o que é que eu faço aí, a gente vai resolver. Tô sem cabeça. A zorra do time ainda toma um gol no final. Me segurei aqui, gente, para não quebrar esse vidro.
mas Deus é fiel e só tenho a agradecer a Ele por tudo que Ele tem feito na minha vida. Então, se você tem a condição, faz um Pix para o canal do Dinâmico, a chave está aí, canaldodinâmico@gmail.com, ou o QR Code do Pix direto já está aí também, beleza? Ficamos por aqui, forte abraço e até a próxima, se Deus quiser, gente. Valeu.